Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem casar-se Flávio Rocha Maia e Larissa Robério Braga. Portanto, já conhecido de todos que ele, solteiro de Volta Redonda, Estado do Rio, batizado na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, Diocese Barra do Piraí, Volta Redonda, filho de José Nicodemos Reis Maia e de Ila Maria Rocha Maia. Ela, solteira, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, batizada na paróquia de Santana Resplendor, em Resplendor, Minas Gerais. Mitra diocesana de Governador Valadares, filha de Altair de Souza Braga e de Geralda de Cássia Grobério Braga. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. E isto advertimos pela segunda vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis, mais uma vez celebramos a festa da Santa Cruz. A primeira vez que nós celebramos essa festa no dia em setembro, Dom Antônio de Castro Maier estava aqui conosco. Ele benzeu a capelinha que está lá em cima e ele batizou, é o termo que se usa em liturgia, batizou os sinos que ficaram prontos a tempo para que eles tomassem seu lugar na nossa torre. Então é uma grande alegria, uma grata recordação de lembrar que esse defensor da fé, esse confessor da fé, que foi Dom Antônio, esteve aqui por duas vezes. Primeiro, na inauguração, que foi no dia 3 de maio de 1987, e depois, no final do ano, em setembro, então no 14 de setembro, na festa Santa Cruz. Não sei se caía justamente no dia 14, ou se a gente fez, como hoje, a solenidade. Ou seja, o ofício é o ofício domingo, mas a missa é a missa do 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Exaltação porque o imperador Heráclio, que havia vencido o rei persa Corroés, ele havia recuperado a relíquia da Santa Cruz. E essa relíquia, ele quis levá-la paramentado com todas as vestes reais, e ele ficou paralisado. Ele devia levar ela de um certo lugar para a igreja, certamente, onde ela ia ficar, ia ser venerada. Mas ele não conseguia sair do lugar. Ele estava com ela nos ombros, mas não conseguia. Apesar de ser um homem forte, um grande guerreiro, ele não conseguia sair do lugar. Então o bispo disse para ele que não convinha que, ao levar a relíquia da Santa Cruz, aquela cruz que tinha sido carregada por Nosso Senhor na sua desolação, no seu abandono, na sua mortificação, na sua paixão, que ele levasse com hábitos reais, hábitos que não combinam com Nosso Senhor crucificado. Então ele tirou as vestes de rei e tomou vestes humildes, ficou descalço, e aí ele pôde levar a Santa Cruz. Então para nós é uma lição. Às vezes a gente quer sofrer grandemente, sofrer assim, vencendo todas as dificuldades, não encontrando, na verdade, nenhuma dificuldade, por estar investido de uma força e que a gente acha então que só assim é a maneira digna de carregar a cruz. Isso é uma ilusão. Nosso Senhor carregou a cruz fracamente, caiu 3 vezes no percurso do Calvário. Então nós devemos também lembrar
que se nós somos discípulos de Nosso Senhor, discípulo do crucificado, nós devemos imitá-lo, devemos sentir algo do que ele sentiu. E Nosso Senhor sentiu dificuldades imensas para levar até o fim a sua obra da redenção. Então não nos espantemos se a cruz é pesada para nós. Saibamos levá-la como o rei Heráclius, levá-la humildemente, levá-la pobremente, levá-la como discípulo de Nosso Senhor. E as cruzes, podemos dizer que elas são de 3 tipos para nós: cruz do corpo, cruz do coração, cruzes da alma. Cruz do corpo, Nosso Senhor, na sua paixão e morte. Cruz do coração, Nosso Senhor vendo o seu povo insultá-lo, vendo o seu povo dizendo crucifique-o, vendo Judas abandoná-lo. São as cruzes do coração. Coração que esperava um consolo e não encontrou consolo. Um coração que se confiava nos seus amigos, e eis que São Pedro o renega, eis que os outros apóstolos partem e deixam sozinho no Jardim das Oliveiras. Cruz pesada para o coração. E todos nós conhecemos, mais ou menos, cruz do coração, quando um amigo se separa de nós, quando alguém do qual esperava um auxílio nos nega, um auxílio do coração também. E finalmente a cruz da alma mais misteriosa, Nosso Senhor dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Palavra misteriosa, extremamente misteriosa, impossível penetrar no fundo do coração de Nosso Senhor, mas é uma palavra que denota uma cruz, uma penitência, não é bem uma penitência, mas um estado de alma extremamente angustioso, uma grande angústia. Pois ele se dirige a seu pai, e ele não diz pai, ele diz meu Deus. Depois ele acrescenta essas palavras tão espantosas: meu Deus, por que me abandonaste? Então, na vida dos santos, nós vemos também, às vezes, tentações que lembram, muito longe, evidentemente, mas tentações contra a fé, tentações contra a esperança, e no qual eles ficam também, e nós também. Cada um de nós pode ser vítima de uma tentação muito forte contra a fé católica, contra a esperança de nossa salvação. E nesse momento devemos voltar para Nosso Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Devemos voltar para os santos que sofreram mais do que nós e pedir a eles que eles sejam os nossos anjos da guarda, que eles sejam nossos irmãos da dor, irmãos da tentação, e assim encontrar um alento, uma força, porque é só na cruz que há a salvação. A cruz é o instrumento da salvação, e se a cruz não estiver presente em nossa vida, nós não estamos indo bem. Deus dispôs também as alegrias, Deus quer as alegrias, mas Ele quer que nós sejamos amigos da cruz. Só um amigo da cruz é realmente um amigo de Nosso Senhor. O amigo da cruz é aquele que não reclama. Uma alma que reclama muito é uma alma que está incomodada com a cruz. E nós não devemos estar incomodados com a cruz. Aliás, há uma relíquia da Santa Cruz aqui, está em cima do sacrário. Então, quando o sacerdote, o bispo, faz as incensações, ele ajoelha por causa da relíquia. Quando não tem essa relíquia e quando não tem o Santíssimo Sacramento, o bispo só se inclina. Sempre que ele está com a mitra e o báculo, ele só pode se inclinar, está correto. Mas quando ele está sem a mitra e sem o báculo, e que tem a relíquia da Santa Cruz, que essa relíquia que está aqui é uma relíquia verdadeira. Essa relíquia que o imperador Heráclius carregou, provavelmente a que está aqui é uma parcela
daquela que Heráclito carregou. Heráclito tinha uma grande porção da cruz. E Santa Helena havia descoberto a cruz, e ela havia então honrado a cruz de maneira, toda a igreja honrou de maneira extraordinária, e essa relíquia foi tomada pelos persas, recuperada por Heráclito e depois provavelmente levada para Roma. Não sei todo o itinerário da relíquia, mas essa que está aqui é uma parcelazinha da verdadeira cruz. Então, por causa disso, se um monge passa por aqui durante a cerimônia, ele ajoelha. Os fiéis, ao terminar a missa, deverão também ajoelhar quando sairão. É como se tivesse o Santíssimo Sacramento. A relíquia está impregnada do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Foi impregnada. E então, por isso, a gente a venera com várias razões de prestar a ela a adoração que nós prestamos a Nosso Senhor. Porque a cruz de Nosso Senhor, a união entre a cruz, a verdadeira cruz de Nosso Senhor é completa. E mesmo a cruz que representa Nosso Senhor, que nós também adoramos na Sexta-feira Santa. Não há nada maior depois do Santíssimo Sacramento do que a relíquia da Santa Cruz. Então, eis aí, essa relíquia. E quando Nosso Senhor nos faz sofrer, Ele nos faz tomar parte, ter parte, a sua paixão. E a sua paixão é o de mais sensível a Ele. Então, não há nada, ninguém que Nosso Senhor ame mais do que aqueles que tiveram parte a sua cruz. Por quê? Porque um amigo é tanto mais amigo de outro que eles viveram juntos os mesmos sofrimentos. E uma alma vivendo mesmo no século XXI, se ela abraça a cruz, ela é amiga de Cristo, ela é amiga do Cristo Redentor, ela é amiga do Cristo crucificado, porque amou a sua cruz. São Luís Guilhom de Montfort tem essa bela citação, belo texto. Ele diz: carregai vossa cruz alegremente. É difícil levar a cruz alegremente. Mesmo os santos começaram às vezes carregando a cruz sem alegria. Santa Teresinha dizia que ela praticava virtude no início sem alegria, sem assim um contentamento. Ela diz: isto foi uma graça que me foi dada mais tarde. Então São Luís de Montfort nos diz a mesma coisa, que nós devemos carregar a cruz alegremente. Não depende tanto da gente, mas nós podemos pedir a Deus a graça, primeiro de não reclamar, que as crianças não reclamem quando os pais mandam fazer alguma coisa, que eles aceitem de fazê-lo com generosidade, com prontidão. E depois os adultos também, quando a cruz nos visita, não reclamar, mas guardar ao menos uma aceitação silenciosa, mas pedir a Deus que a gente vá mais além e que a gente carregue a cruz, como diz São Luís de Montfort, carregue a cruz alegremente. E nós, então ele continua, e vós aí encontrareis uma força vitoriosa. O amor da cruz, o amor alegre da cruz, o amor da cruz simplesmente, dá uma força vitoriosa, a qual nenhum dos vossos inimigos poderá resistir. O demônio, quando vê que uma alma ama a cruz, que ela não foge da cruz, que ela a aceita com alegria, ele fica paralisado. Ele não tem como derrubá-la, pois ela está apoiada na cruz. E vós aí saboreareis uma doçura encantadora, a qual nada se compara. E a alma vai então encontrar algo que é diferente. As alegrias do mundo, elas passam. As alegrias do mundo, às vezes são fortes, mas a gente vê bem que elas são superficiais ao mesmo tempo. Todas as alegrias a gente pode imaginar que existem no mundo, alegrias de alguém que ganhou na loteria e fica muito contente, mas
é superficial. Essa aqui é de outra natureza. E aí saboreareis uma doçura encantadora a qual nada se compara. Então peçamos a Deus, nós sejamos amigos da cruz, nosso mosteiro é dedicado à Santa Cruz, para que então Jesus crucificado, a cruz e Jesus é a mesma coisa. Jamais Jesus sem a cruz, jamais a cruz sem Jesus. Então peçamos a Deus que nós possamos ser filhos da luz. O Evangelho de hoje, ele termina dizendo que nós estejamos ser filhos da luz. E o filho da luz é justamente aquele que compreende, por pouco que seja, o mistério da cruz. Vou só ler a última. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, a fim de sejais filhos da luz. Então é isso aí. O católico traz com ele um segredo que os pagãos não conhecem, que é o amor da cruz. Então peçamos a Deus que nós sejamos filhos da cruz. Haverá hoje então o almoço, depois do almoço haverá uma pequena conferência. Nós fizemos uma conferência na escola sobre Santa Teresinha, será um pouquinho a continuação. Uma santa, como todos os santos, que compreendeu o mistério da cruz e foi filha da luz de Nosso Senhor, iluminada pelo Espírito Santo, como todo bom filho da Igreja deve desejar, aspirar a sê-lo. E que Nossa Senhora, que nós vamos festejar também nessa semana, Nossa Senhora das Dores, nos ajude a todos, ela que esteve ali ao pé da cruz, ela que sustentou o ânimo de São João, de Santa Maria Madalena e das Santas Mulheres. Ela sustentou o ânimo deles porque ela mais do que ninguém estava iluminada pelo Espírito Santo, de tal maneira que ela teve uma força, um ânimo, quem ousaria dizer que ela teve uma alegria, mas penso que sim. Um exegeta que diz o seguinte, ele diz que o último grito do Nosso Senhor, que surpreendeu a todos, foi um grito de alegria pela redenção. Então Nossa Senhora, ao mesmo tempo, devia estar num mar de amargura e, ao mesmo tempo, ela estava num mar de vitória, que ela via o triunfo de seu Filho, o triunfo da redenção, ela via todos nós, estamos aqui reunidos, ela via tudo, porque Deus revelava a sua mãe os frutos da redenção. Ela via o fruto da redenção na alma de uma Santa Teresinha, na alma de um São Bento, na alma de um São Pio X. Então peçamos a ela que ela nos faça compreender que a vitória está na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.